Quando a gente fala de ferramenta de IA de vídeo, tipo o Sora 2 da OpenAI ou o VO3 do Google, a gente sempre fica com a atenção focada em como eles conseguem produzir vídeos super realistas que podem enganar muita gente desatenta. Mas o que não te contam, e a gente vai te contar aqui, é como eles têm aprendido com o nosso mundo. A partir do momento que a gente pede para um vídeo ser feito por uma dessas plataformas e coloca uma imagem ou algum input, a plataforma está aprendendo com a gente a interpretar o nosso mundo. Que história é essa, Diogo? Pois é, isso eu acho que a maior sacada que tem nesses modelos de IA que criam vídeo é justamente entender que é uma evolução dos chatbots. Mas como assim? Porque ele faz conteúdo em alta resolução ou faz conteúdo mais interativo? Não é bem isso. O lance é que vamos entender como é que funcionam os chatbots, né? Então, por exemplo, o ChatGPT, o Gemini, a gente chama eles de modelo de linguagem, certo? Então, aqui a gente já discutiu muito em Deu Tilt, que basicamente são modelos que, de uma forma estatística, aprende a relação entre as palavras e a prever qual que é a melhor palavra, dada uma sequência de palavras. Então é interessante, você pode perguntar alguma coisa sobre o mundo físico para o ChatGPT, sei lá, tipo explicar a gravidade, não pode? Sim. E ele responde. Eu espero que sim. Ele responde, e às vezes responde corretamente, certo? E qual que é a ideia, né? Ele aprende isso de uma maneira a partir de conteúdos explícitos, ou seja, que foram explicitados por alguém em textos. Então ele, a gravidade é tal coisa, a velocidade é tal coisa, mas ele não experienciou aquilo. O que você está me dizendo é o seguinte, ele pode ter lido a teoria da relatividade, o que escreveram a respeito disso, só que nunca caiu uma maçã na cabeça do ChatGPT. Nunca caiu uma maçã na cabeça do ChatGPT, ou seja, ele aprendeu por algo que foi explicitado por textos, mas ele nunca experienciou aquilo. Então, essa é uma questão que se coloca como uma limitação desses modelos de linguagem. Você só aprende o que foi explicitado, ou seja, o conhecimento explícito. E aí, boa parte do conhecimento, e mais importante, muitas vezes, é o conhecimento tácito, aquele da experiência, aquilo da vivência, e o ChatGPT não viveu o mundo. Mas como fazer o ChatGPT viver o mundo? Né? Para viver o mundo, ele precisa experienciar o mundo a partir de diferentes sentidos. Né? A gente fala do sentido de todos os nossos sentidos, da audição, da visão, do paladar, do olfato, do tato, mas é difícil, né? Fazer isso. É difícil fazer isso. Uma máquina ainda que é só uma sequência de códigos, bem difícil. Bem difícil. Então, qual que é uma alternativa que está sendo utilizada por pesquisadores? Utilizar como se fosse uma espécie da visão da máquina. Ou seja, a visão computacional. Começa a partir dessa estratégia, que é fazer a inteligência artificial acessar o mundo, ler o mundo. Só que mesmo lendo o mundo, é muito difícil a gente conseguir explicar isso para a máquina. Então, como que a gente faz isso? A partir de exemplos. O ChatGPT ele não aprendeu a partir de um conjunto muito gigante de textos. A gente vai fazer isso da mesma forma com essas IAs que criam vídeos. A gente vai pegar uma quantidade imensa de vídeo e vai mostrando para a inteligência artificial. E a partir disso, o que a gente tenta fazer é com que ela, primeiro, identifique os objetos, as coisas que estão naquela determinada imagem. Só que o que é um vídeo? Né? Conceitualmente, o vídeo é uma imagem em movimento. Então, é um frame depois do outro. Então, a partir de cada frame, a gente tenta fazer com que o modelo aprenda coisas que estão ali latentes dentro daquele conteúdo. Não é só um barco que está ali, mas para onde aquele barco está indo? O que acontece naquele cenário que faz o barco virar para lá ou virar para cá? E a partir disso, tentar entender se a máquina consegue entender as leis da física ou o comportamento das coisas. Basicamente, o que a gente tenta fazer é a máquina aprender o que a gente chama de conceitos do mundo, né? Ou modelos do mundo, que é como o mundo funciona, a partir do processamento de vídeos. Você está me dizendo que a gente teve que ir para a escola, ficar sentado nos bancos durante horas, tentando entender velocidade, aceleração, massa, peso, ótica, todas as leis da física, e enquanto o ChatGPT e outras inteligências artificiais estão aprendendo física vendo videozinho do YouTube? Mais ou menos isso, só que ele aprende
com uma qualidade que é limitada, né? Então, a mesma coisa, assim, a gente não precisa de alguém explicar pra gente a lei da física, então eu acho que isso que é importante. Imagina uma pessoa que está tendo aula sobre gravidade, ela já experienciou aquilo, né? Ela entende o mundo, ela sabe que se ela jogar uma bolinha de papel, aquela bolinha de papel vai cair porque existe alguma coisa que faz aquela bolinha de papel cair. Então, isso é o que os modelos hoje de vídeo, eles fazem, processando esse conjunto. Então, eles entendem que existe uma força ali. Eles não entendem vamos dizer assim, a definição daquilo ou uma normatização das coisas, que é diferente do que os modelos de linguagem fazem, né? Os modelos de linguagem, eles entendem a normatização das coisas, mas não experienciam. Então, é como se a gente tivesse hoje dois mundos que estão sendo construídos. Um com muito conhecimento de definição, de normalização, de teorias que estão dentro dos modelos de linguagem, dos chatbots, e os outros modelos que estão aprendendo muito mais a partir da experiência, que é por meio de vídeos. Então, quando o Sora ele consegue criar vídeos que são coerentes, a gente já começa a entender que eles trazem uma representação do mundo. Eu vi um vídeo que é bem interessante, que eles criam um barco, né, 3 barcos, um de madeira, um de ferro e um feito de cubinhos de açúcar. Uhum. E eles soltam assim, e aí a inteligência artificial precisa criar o vídeo. E a inteligência artificial começa a fazer o barco de açúcar meio se desfazendo, assim, os bloquinhos saindo, se desfazendo. Ou seja, eles entenderam qual que seria a propriedade do açúcar em relação com a água e tal. Sim. Mas, de novo, isso é um momento ainda inicial, né? É a grande aposta, inclusive, das plataformas. O Google lançou recentemente o Genie, que é um modelo de mundo mesmo. Então, você vai criando, ele vai criando em tempo real todo um universo para você. É como se fosse um jogo, né? Só que não tem necessariamente uma missão, é um ambiente que é construído em tempo real, imersivo. Agora, imagine essa junção de um modelo de linguagem que tem um conhecimento de definições com um modelo que começa a experimentar o mundo, né? Então, é uma nova janela de oportunidades que surge aí. Você está me dizendo que essas são as bases para se criar uma inteligência artificial que experimente o lado físico. E a gente sempre ouve falar de que a inteligência artificial no futuro vai abastecer máquinas que a gente vê do nosso lado, ou seja, os robôs. A gente agora está no meio do caminho entre uma coisa e outra. A inteligência artificial que sai daquela tela fria de uma caixa de texto e pode passar por meio desse caminho que o Sora e o VO3 estão fazendo para um robô. Eu acho que é um caminho. O grande desafio é que a gente não sabe exatamente como fazer essa junção, né? Porque dentro desse modelo de vídeo ainda é um vídeo que ele gera, sabe? É um conteúdo de vídeo. É como extrair um conhecimento a partir disso para que seja generalizável, por exemplo, para ser colocado dentro de um robô se comportar no mundo físico. Então tem um caminho de pesquisa gigantesco aí, mas é uma janela e a gente fica impressionado com a qualidade dos vídeos que são criados. Então, quando a gente olha para a qualidade do vídeo e a coerência que tem dentro dele, a gente não tem que olhar só para a questão estética ou do avanço da tecnologia como uma ferramenta de criação de conteúdo, de entretenimento. Não, a gente tem que entender que tem muita coisa por trás. E essa coisa por trás é esse entendimento do mundo. Para dar corpo, para mostrar do que a gente realmente está falando, eu trouxe um vídeo meu, pulando de paraquedas, para mostrar como a inteligência artificial pode ou não interpretar. Eu não faço ideia do que ele fez eu dizer ali, mas dá pra gente ver que tem um vento mexendo ali, a pessoa tá caindo, de fato, e tem nuvens e ele tem mostrando a dimensão, as distâncias entre as coisas. E assim, eu fiz isso no VO3 e o VO3 nunca pulou de paraquedas nem nunca viu o céu. É disso que a gente tá falando. Ele processou uma quantidade muito grande de imagens de salto de paraquedas e a partir disso ele começa a entender, e aí isso que tá o grande desafio hoje, o que ele entende e o que ele consegue abstrair de conceitos do mundo físico. Então, ele entendeu o que é o ar ou não, ele entendeu o que é a gravidade ou não, ele entendeu o que é a direção do vento ou não, o que é a nuvem. É isso que a gente tem que entender ainda mais, né? Porque, aparentemente, o comportamento dele é que ele entende algumas propriedades. Agora, a gente tem que entender com mais profundidade quais são essas propriedades e o que a gente consegue extrair para avançar em outras áreas da inteligência artificial. Sabe o que mais ele entendeu?
o medo que você tem na hora de pular de paraquedas, porque não sei se você reparou, mas o Elton de inteligência, o Elton sintético, ele grita na hora que ele vai pular de paraquedas, porque essa é a sensação que um corpo humano sente na hora que vai ser jogado de uma altura gigantesca. E é isso. Então, talvez nesse caso do rosto em si, é porque a quantidade de volume de vídeos que ele processou, que as pessoas estão nessa expressão facial, ele entendeu que é a melhor expressão facial para adaptar para aquele contexto. Então, e esse exemplo é bom, porque ele aprendeu o que é essa sensação de medo iminente de estar perto de um salto de paraquedas, ou ele só entendeu o que é um rosto que, por padrão estatístico, aparece muito comum em cenas parecidas. Então, esse é o grande desafio hoje, entender o que ele entendeu do modelo do mundo e o que é só uma projeção estatística. Uhum. Qual